Boa noite, amigos. É uma grande alegria, é um grande prazer estar aqui com vocês, mesmo que longe, mas próximos em coração, em sintonia. Amigos, antes de nós começarmos a nossa exposição, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Então eu convido você que está aí me assistindo para que a gente possa sintonizar nesse momento com Deus, com os espíritos amigos, através da prece que nós faremos agora. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, rogar pelo amparo e que esse amparo se estenda não apenas sobre a nossa palestra de hoje, mas sobre cada dia da nossa vida. E com esse amparo, possamos iniciar a palestra da noite de hoje com muita paz em nossos corações. Que assim seja. Amigos, como eu disse, é uma grande alegria. Hoje nós vamos conversar, será uma palestra, um pouco um estudo a respeito de Sócrates e Platão, precursores do espiritismo, precursores da ideia cristã. Amigos, quais são os livros que nós estamos utilizando como base para esse estudo, para essa palestra? A primeira referência bibliográfica e a principal que nós utilizamos é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos nos utilizar da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde nós vamos encontrar um item que tem exatamente este nome: Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Então, olhem só que interessante, amigos. Nós vamos fazer uma palestra baseada em um item da introdução do Evangelho. Geralmente nós fazemos palestras, nós estudamos os capítulos e não nos detemos tanto na introdução, e isso não é um ato muito legal. Nós vemos muitas pessoas, por exemplo, que ao começar a ler uma obra, pulam a introdução. Pessoas, por exemplo, que vão ler o Livro dos Espíritos e pulam a introdução e vão direto para as perguntas, porque na visão delas as perguntas são muito mais interessantes, são muito mais legais, digamos assim. Só que ao pularem a introdução, elas acabam perdendo uma parte muito grande, uma parte riquíssima. Perdem-se conceitos que serão muito importantes para o entendimento do restante do texto. Quando nós lemos a obra Gênese, que é extremamente rica em conceitos e em elucidações científicas, nós percebemos que até mesmo as notas de rodapé que o nosso Allan Kardec escreve são de extrema importância para o entendimento do texto, para o desenvolvimento do texto. Então, relembrando, nós estamos aqui baseando principalmente a nossa palestra, a nossa exposição, o nosso estudo neste item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Outra obra que nós nos utilizamos, amigos, é esta obra do venerando Espírito Emmanuel, que é o livro A Caminho da Luz, que vai nos trazer diversos conceitos, diversas fundamentações históricas, sociológicas, filosóficas e até mesmo biológicas a respeito da formação do planeta, a respeito das civilizações e inclusive da Grécia Antiga, abordando a temática de Sócrates e Platão. Uma outra obra, nós estamos utilizando de bastante livros. Uma outra obra que nós vamos nos utilizar é este livro aqui, que é do médico e espírita, psiquiatra Leonardo Machado, que é o romance filosófico intitulado Os Últimos Dias de Sócrates. Então nós vamos utilizar muito deste livro aqui também. E por fim, o último livro que nós vamos nos utilizar para fundamentar historicamente, utilizando a visão de um cientista encarnado, agora já desencarnou, mas durante a sua encarnação ele escreve a sua obra, que é o Giovanni Reale, que foi filósofo e historiador de filosofia na Itália. E ele nos deixou diversas enciclopédias de filosofia. E nós vamos nos utilizar a primeira enciclopédia dele, que é a História da Filosofia Pagã, certo? Que vai nos narrar um pouco da filosofia clássica, a filosofia grega, certo, amigos? Nós vamos nos utilizar dessa base, dessa referência, porque, como nos diz Emmanuel, nos primeiros capítulos do livro A Caminho da Luz, os nossos cientistas são frequentemente assistidos pelos bons espíritos. Então, essas são as 4 obras que nós vamos nos utilizar para o nosso estudo de hoje. Eu convido vocês, então, para que a gente possa começar, então, o nosso assunto. Então, amigos, quem foram Sócrates e Platão?
Vamos começar primeiro com uma breve explicação, um breve resumo. Nós sabemos que a vida dos dois é extremamente extensa, é extremamente rica também, e muitos detalhes com certeza são perdidos durante um resumo. Mas fica o convite para que você que está aí me assistindo, caso ainda não conheça a vida destes dois filósofos, possa, após essa palestra, aprofundar mais os seus conhecimentos, inclusive utilizando-se das obras que nós indicamos no início da exposição. Então, amigos, Sócrates foi um filósofo que viveu no século V a.C., no quinto século antes de Cristo, mais ou menos uns 400 e poucos anos antes da vinda de Jesus. Então, já faz bastante tempo, bem dizer, uns 2.400 anos atrás. Sócrates viveu no período que muitos historiadores chamam de Grécia Clássica, um período clássico da Grécia Antiga. Sócrates, como filósofo, ele vai dizer uma coisa muito interessante para que a gente possa entender um pouco da sua filosofia. Ele vai dizer que a sua mãe era uma parteira. A sua mãe trabalhava como parteira, ou seja, auxiliava as mulheres no parto para que elas pudessem trazer os seus filhos ao mundo. Ele, Sócrates, também era um parteiro. Mas ele não era um parteiro de pessoas, dizia ele. Sócrates se autodenominava como um parteiro de ideias, como um parteiro do conhecimento, como um parteiro da verdade. Sócrates e o seu método conhecido como dialética socrática, ou também conhecido como maiêutica, através dessa metodologia, ele conversava com as pessoas e mostrava para elas que muito daquilo que elas achavam que elas sabiam na verdade não era verdade ou era uma coisa insustentável. Sócrates mostrava para as pessoas que achavam que eram sábias, que na verdade elas não eram sábias. Que na verdade elas estavam ainda muito distantes do verdadeiro conhecimento. Inclusive, foi questionado uma vez ao oráculo de Delfos, um lugar na Grécia Antiga onde as pessoas consultavam as pitonisas em busca de respostas, o que a gente pode ligar hoje bastante à prática da mediunidade, talvez. E lá, certa vez, perguntaram ao oráculo quem era o homem mais sábio da Grécia Antiga. E o oráculo respondeu que o homem mais sábio da Grécia Antiga era Sócrates. Quando Sócrates fica sabendo disso, fica sabendo que o oráculo havia dito que ele era o homem mais sábio da Grécia Antiga, ele diz: tudo bem, eu devo ser sábio mesmo, porque só eu sei entre todos os cidadãos, entre tantas pessoas, entre muitos, só eu sei que nada sei. Ou seja, somente Sócrates tinha o conhecimento da sua ignorância. Só ele sabia que ele não tinha todo o conhecimento do mundo, que ele não era detentor da verdade, ele tinha conhecimento disso. Enquanto outras pessoas lá da Grécia Antiga, outros atenienses, achavam que eram mestres em diversos assuntos. Por exemplo, médicos que achavam que entendiam tudo da medicina. Pessoas que tinham uma determinada profissão e acreditavam que sabiam tudo dessa profissão. Sócrates, ao conversar com essas pessoas através do método que nós nos referimos, conhecido como maiêutica, essa dialética socrática, mostrava para as pessoas, através dos seus métodos, através inclusive da ironia, que essas pessoas, na verdade, não eram tão sábias quanto pareciam. Mas Sócrates ele não fazia isso para menosprezar as outras pessoas. Sócrates não mostrava que as pessoas eram ignorantes para desprezá-las ou para parecer mais sábio do que elas, não. A intenção de Sócrates era ser aquele parteiro que, como nós dissemos, não é um parteiro de pessoas, mas um parteiro de ideias. Então ele ia conduzindo a pessoa que estava conversando com ele em busca da verdade. Iria fazendo perguntas, iria fazendo algumas indagações, tentando fazer com que a pessoa visse que aquilo que ela acreditava, que eram as respostas certas, muitas vezes eram coisas que não se sustentavam, eram coisas contraditórias. E a partir disso, conseguia fazer algumas vezes com que a pessoa chegasse à verdade, quando a pessoa era uma pessoa humilde. Obviamente, Sócrates despertou o ódio em muitas pessoas. Muitas pessoas, por causa do seu orgulho, por causa das suas paixões inferiores, se sentiram mal, se sentiram seu orgulho ferido ao conversarem com Sócrates, porque Sócrates tinha isso, de fazer com que as pessoas vissem que aquilo que elas acreditavam saber, na verdade, não era a realidade. Obviamente, essa conduta de Sócrates, os ensinamentos que ele passava para os jovens atenienses, vai fazer com que Sócrates seja condenado à morte.
Sócrates ele foi condenado a beber cicuta. Ele foi acusado de corromper os jovens de Atenas, que, como vai nos dizer o Espírito Emmanuel, na verdade, ele ensinou os jovens de Atenas a serem pessoas livres. Deu aos jovens de Atenas a liberdade do pensamento. E por causa disso ele foi condenado à morte. Sócrates também foi condenado por questionar a religião pública de Atenas, aquela religião politeísta com os seus vários deuses. Sócrates ele faz algumas críticas a esses deuses, a essa religião pública. Mas nós vamos ver que por trás da morte de Sócrates foi também um grande jogo político. Porque já como ele havia despertado ódio em muitas pessoas que haviam tido seu orgulho ferido, essas pessoas desejavam então a sua morte, desejavam que Sócrates morresse. E assim acontece. Sócrates então desencarna, condenado a beber cicuta. E conforme nos diz o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz assim: Sócrates é um dos grandes emissários de Jesus. Olhem só que interessante. O Espírito Emmanuel nos diz que Sócrates, o Espírito Sócrates, encarna na Terra para preparar o terreno social, filosófico e espiritual para a vinda de Jesus. Então olhem só que interessante. Muitos espíritos que nós consideramos hoje como sábios, que contribuíram e muito para o progresso da humanidade, eram espíritos que eram assistidos diretamente por Jesus, que, como nos diz Emmanuel na mesma obra, é o governador espiritual do nosso planeta. Então Sócrates ele encarna na Terra para preparar o terreno, para ser, como está no nosso título, um dos precursores da ideia cristã e também da ideia espírita. E quem era Platão? Aqui nós estamos trabalhando num resumo extremamente breve. Como eu disse, as questões das suas biografias são muito mais extensas. Mas resumindo, quem foi Platão? Se nós vimos que Sócrates também era um espírito de uma alta envergadura espiritual, quem era Platão? Seria ele também um espírito muito evoluído, assim como Sócrates? Primeiro, é importante nós salientarmos que Platão foi discípulo de Sócrates. E, inclusive, nós só conhecemos Sócrates através de Platão. Porque assim como Jesus, olhem só que coincidência, talvez, coincidência entre aspas, Sócrates, assim como Jesus, não escreveu nada. Tudo o que nós sabemos a respeito de Sócrates, nós sabemos através dos escritos de Platão, através do livro República, o livro Fédon, entre diversos outros, aonde nós vamos encontrar diálogos aonde Sócrates é uma das personagens. E nós temos também outros filósofos que também escrevem a respeito de Sócrates. E é somente através desse intermédio é que nós conhecemos a figura de Sócrates. E Platão, então, era um de seus discípulos. E o fundador da metafísica, como nós vamos ver mais adiante ao longo da nossa exposição. De acordo com o Espírito Emmanuel, o filósofo Platão, ele também era um espírito de uma grande evolução espiritual, porém não tanto quanto a de Sócrates, não possui uma evolução tão grande quanto o espírito de Sócrates. Por isso nós vamos encontrar algumas ideias em Platão, por exemplo, ideias políticas, ideias em relação aos escravos, que não condizem muito com o espírito de uma certa envergadura espiritual. Mas mesmo assim, se trata de um espírito muito evoluído e que veio também preparar, junto com o Sócrates, o terreno para a chegada do cristianismo e, posteriormente, a chegada do espiritismo. Então, como nós vimos, amigos, Sócrates e Platão foram dois espíritos que encarnaram na Terra, filósofos durante a Antiguidade Clássica, mais ou menos lá no século V a.C., e que foram precursores da ideia cristã e também do espiritismo. Mas qual é a relação que existe entre a filosofia socrática e platônica e os ensinamentos do cristianismo e os ensinamentos espíritas? Aonde que é possível ver essa relação, essa ligação? E para isso, amigos, eu gostaria de contar para você que está aí me ouvindo duas histórias. Ou melhor, a gente também pode chamar elas de duas parábolas, que são histórias fictícias, mas que possuem uma interpretação moral, que possuem um ensinamento moral que alcança aquele que está lendo, aquele que está ouvindo a mensagem. Então eu vou contar essas duas histórias para você que está me ouvindo, elas são histórias bem famosas, acredito que talvez vocês conheçam. E depois nós vamos conversar sobre quem disse essas histórias, quem são os autores dessa história e quais as interpretações delas. Mas uma coisa é muito importante, essas duas histórias possuem uma semelhança muito grande.
A primeira delas é a alegoria da caverna. É a primeira história que nós vamos conversar para a gente conseguir entender essa relação entre estes filósofos e o cristianismo. Na alegoria da caverna, como você está vendo nessa imagem aí que está na frente da tela, nos conta o autor que havia uma caverna muito pequena, digamos assim, aonde dentro dessa caverna haviam algumas pessoas. Essas pessoas que estavam nessa caverna, elas estavam acorrentadas, elas estavam com as suas pernas acorrentadas e com os seus pescoços acorrentados. Então elas não conseguiam se mexer, elas não conseguiam fazer muitos movimentos. E como vocês podem ver na imagem, elas estavam então no fundo dessa caverna. Essas pessoas, elas passavam a vida toda presas no fundo dessa caverna. Inclusive geração pós geração, as pessoas nunca haviam saído para fora dessa caverna. Elas ficavam presas ali durante toda a sua existência. Só que essa caverna, ela não era totalmente escura. Mais perto da entrada dessa caverna existia uma fogueira, como vocês podem ver na imagem. E na frente dessa fogueira nós vamos ver um muro de pedra, e atrás desse muro de pedra, entre a fogueira e esse muro, nós vamos ver algumas pessoas. Essas pessoas, elas não são prisioneiras. Essas pessoas, elas estão segurando algumas estátuas, como vocês podem ver. E essas estátuas, ao pegarem a luminosidade que vem do fogo, elas refletem as suas sombras no fundo da caverna. Então olhem só que interessante. Aquelas pessoas que são prisioneiras, que passam a vida toda acorrentadas no fundo daquela caverna, tudo o que elas conseguem ver são apenas essas formas. São apenas essas sombras que nada mais são do que o reflexo daquelas estátuas que estão lá perto da entrada da caverna. Só que já como as pessoas estão acorrentadas, elas não sabem que aquelas sombras são na verdade de estátuas. Por que elas não sabem? Porque elas estão acorrentadas. Elas nunca saíram daquela posição. Elas nunca conseguiram olhar da onde aquelas sombras vinham, da onde vinha aquela luminosidade. Então, para eles que cresceram naquele lugar, tudo o que existia eram aquelas sombras. Para eles, aquelas sombras eram reais. E, inclusive, aquelas pessoas que não eram prisioneiras, que estão segurando as estátuas, elas emitiam algumas vozes, alguns sons que ecoavam por toda a caverna e fazia com que as pessoas que eram prisioneiras acreditassem que, na verdade, eram as sombras que estavam falando. Então, para eles, toda a vida se resumia àquela caverna. Só que um dia, um destes prisioneiros consegue se desvencilhar das correntes. Ele consegue se libertar. Pela primeira vez na história, um prisioneiro consegue se libertar daquelas correntes. E ele então consegue sair da caverna. E antes de sair, então, ele começa a despertar para esse novo mundo que ele não conhecia. Ele percebe que aquelas sombras que antes ele julgava como se fossem coisas reais, como se fossem coisas verdadeiras, na verdade não eram. Eram, na verdade, reflexos imperfeitos de outras coisas que existiam. E ao sair da caverna, então, ele se depara com um mundo completamente novo, como nós podemos ver aí na imagem. Aquela surpresa, aquele espanto diante daquele mundo e daquela luminosidade. Ele se depara com o sol, uma luminosidade tão grande que ele nunca havia visto na sua vida. E aquela luminosidade é tão forte, afinal ele havia passado a vida toda naquela penumbra, apenas com um pouquinho de luminosidade que provinha daquela fogueira. Ele tem então os seus olhos fragilizados por causa daquela luz tão grande, aquela luz esplêndida. E ele fica então maravilhado com esse novo mundo. Ele desperta para uma realidade que ele não conhecia. E este homem, então, este prisioneiro, ele decide, por carinho, por caridade, retornar para dentro da caverna para avisar aos outros prisioneiros sobre este novo mundo. Afinal, ele fez uma descoberta incrível. Ele queria mostrar para aquelas pessoas que o mundo não se resumia àquelas formas, aquelas sombras no fundo da caverna, que havia algo além de tudo aquilo. E este prisioneiro, então, que agora já estava liberto, retorna então para o fundo da caverna. Mas ao chegar ao fundo da caverna e ao contar para as pessoas a sua descoberta,
o antigo prisioneiro, é ridicularizado e assassinado pelos outros prisioneiros, porque achavam que ele havia enlouquecido, porque achavam que as suas teorias eram extremamente bizarras e propunham ideias completamente utópicas, ideias que não faziam sentido. E ele então é assassinado. Essa é a primeira parábola, amigos. Essa é a primeira história que a gente usa para começar a nossa reflexão, conhecida, como nós dissemos, como alegoria da caverna. Vamos agora para a nossa segunda história, a nossa segunda parábola. A nossa segunda história, então, amigos, a nossa segunda parábola, que também é muito conhecida, é chamada de O Festim de Bodas. Nós vamos contar ela até um certo ponto, para que a gente possa fazer algumas meditações, algumas considerações depois. Então nos conta essa parábola que havia um rei, e este rei queria celebrar as bodas, ou seja, o casamento do seu filho. E para isso, ele chama os seus servos e pede para que estes servos vão até a cidade e convidem as pessoas para participarem das bodas do seu filho. E lá vão os servos. Mas ao chegarem os servos à cidade e convidarem as pessoas para irem até o palácio do rei e comemorarem as bodas do seu filho, as pessoas recusam o convite do servo, ninguém aceita o convite. Os servos então retornam ao palácio do rei e dão a notícia dizendo que ninguém aceitou o convite. O rei então pensa, né? Mas por que será que não aceitaram? Fica triste, fica um pouco encolerizado. E ele então manda preparar tudo de novo. Manda preparar o banquete, prepara a festa, prepara tudo o que era necessário para que a festa, para que a celebração daquele casamento, daquelas bodas acontecesse. E ele então diz para os servos mais uma vez irem convidar as pessoas. E lá vão os servos outra vez às cidades para chamar as pessoas. E mais uma vez, as pessoas recusaram o convite. Só que dessa vez, além de recusarem o convite, as pessoas já bravas, as pessoas já enfurecidas, acabam assassinando os servos que fazem o convite. Os servos são assassinados. O rei, encolerizado, toma algumas medidas para destruir aquelas cidades e depois faz mais uma tentativa de convidar as pessoas. Mas vamos parar a história por aí, porque aqui já é extremamente interessante para a gente fazer uma relação. Então, quem são os autores dessas parábolas e quais são os significados delas? É o que nós vamos ver agora. Amigos, a primeira história, a Alegoria da Caverna, é da autoria de Platão. Ela resume a filosofia de Platão. Inclusive, a Alegoria da Caverna ela possui muitas interpretações. De acordo com o historiador e filósofo Giovanni Reale, italiano, autor dos livros de várias enciclopédias sobre a história da filosofia, é possível fazer muitas interpretações acerca da Alegoria da Caverna. E uma dessas interpretações é a interpretação espiritual. Mas então o autor da primeira parábola é Platão, certo? E quem é o autor da segunda parábola, do Festim de Bodas? O segundo autor é ninguém menos do que o próprio Jesus. Essa é uma parábola narrada por Jesus no Novo Testamento e, inclusive, esclarecida, muito melhor desdobrada nas nossas obras básicas no Evangelho segundo o Espiritismo. Sobre a alegoria da caverna e sobre o Festim de Bodas, qual a relação entre elas? A alegoria da caverna, como nós dissemos, é possível ser feita sobre ela uma interpretação espiritual. Porque olhem só que interessante, nós temos uma pessoa que passa a vida toda em um mundo e depois ao longo da vida ele consegue se libertar deste mundo e desperta para uma nova realidade, para um novo mundo que ele desconhecia. E então ele deseja fazer com que as outras pessoas também despertem para este mundo. Só que muitas vezes essa pessoa que tenta acordar os outros, essa pessoa que tenta fazer com que os outros despertem para a nova vida, são pessoas que são ridicularizadas ou até mesmo assassinadas, como acontece com o ex-prisioneiro da Alegoria da Caverna. O autor Leonardo Machado, no livro que eu apresentei no início, Os Últimos Dias de Sócrates, ele faz uma reflexão bem interessante em relação à imortalidade da alma e à alegoria da caverna. Quando nós estamos encarnados, nós estamos dentro dessa caverna, aonde nós vemos o mundo material e muitas vezes, dominados pelo materialismo e pelo ceticismo, acreditamos que este mundo material resume tudo o que existe. Só que isso não é verdade.
E quando nós desencarnamos, ou seja, nesse processo de libertação, que pode ser tanto o desencarne, quando nos deparamos com o mundo real, com o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, ou quando nos libertamos de antigas crenças, de antigos paradigmas, e passamos através de uma razão, através de uma fé raciocinada, como nos diz Kardec, passamos a vislumbrar um novo mundo. E quando a gente desperta para o novo mundo, nós queremos fazer com que outras pessoas despertem também, obviamente sem impor isso a elas, mas apresentando-lhes este novo mundo. Então, olhem só que interessante como isso possui uma grande semelhança com essa interpretação espiritual. Lembrando que Platão já possuía essa crença na imortalidade da alma, inclusive da reencarnação, antecipando muitos princípios que só seriam trazidos mais tarde pelo Espiritismo no século XIX. Então, olhem só que interessante. E no Festim de Bodas a gente também vê uma coisa muito parecida, onde nós vemos o rei que nós vemos na parábola, nada mais é, dentro desse universo da simbologia, da religiosidade, do que uma representação de Deus. Os servos do rei nada mais são dos seus espíritos, dos nossos irmãos espirituais que alcançaram os mais altos níveis de evolução. E esses irmãos que já vivem nesse palácio, nesse reino de Deus, tentam vir à Terra constantemente para fazer o seu convite às pessoas para que elas também possam despertar para essa realidade, despertar para o reino de Deus que existe dentro de cada um de nós. E agora eu pergunto para você, o que acontece com essas pessoas? O que acontece com essas pessoas que tentam fazer com que as pessoas se livrem desses antigos preconceitos, que fazem com que as pessoas tentem alcançar essa liberdade, assim como Sócrates fez com os seus discípulos, como nos diz o Espírito Emmanuel na obra Caminho da Luz? O que acontece com essas pessoas na Terra? Como nós vimos na Alegoria da Caverna, o ex-prisioneiro, o que acontece com ele? É ridicularizado e assassinado. O que acontece na parábola do Festim de Bodas? Os servos fazem o convite e são recusados. Numa segunda tentativa, eles fazem o convite e acabam também sendo mortos. Acabam sendo assassinados. E o que aconteceu com Sócrates mesmo, como nós havíamos visto? Sócrates foi assassinado. Então, a Alegoria da Caverna, Platão, quando ele escreve a Alegoria da Caverna, ele também está fazendo uma apologia a Sócrates, mostrando que, na verdade, o objetivo de Sócrates era libertar o ser humano, era fazer com que ele alcançasse a filosofia, essa amizade com o conhecimento, essa busca pela verdade através da razão. Quando nós vemos em relação a Jesus, o que acontece com Jesus? Um dos grandes emissários divinos, que de acordo com a questão 625 de O Livro dos Espíritos, é o espírito mais perfeito que já veio à Terra. O que acontece com Jesus? Jesus é crucificado, Jesus é morto, Jesus é assassinado. Então Jesus, ao falar sobre o festim de bodas, ele já estava profetizando o seu próprio desencarne. Olhem só que interessante. E mais tarde, quantos outros emissários divinos? Quantos outros reveladores que não foram assassinados? Quando nós lemos o capítulo 1 da obra A Gênese de Allan Kardec, nós vemos inclusive que os cientistas também são reveladores, que nos trazem revelações acerca do mundo material. E quantos cientistas não foram assassinados ou martirizados em nome da ciência? Quando nós lembramos da Inquisição, e nós vemos quantas pessoas morreram em nome da Inquisição. Quantas pessoas que foram mortas pelos inquisidores. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Giordano Bruno. Giordano Bruno traz para nós aquela ideia de um universo infinito, uma ideia que depois é colaborada pelo Espiritismo, e ele é morto na fogueira pela Inquisição. Então as pessoas que vêm à Terra e tentam fazer com que as pessoas acordem para uma nova realidade são extremamente ridicularizadas e por vezes até mesmo assassinadas. São, sobretudo, incompreendidas. Olhem só que interessante isso. Então, a partir dessas duas parábolas, a gente já vê uma grande relação entre a filosofia socrática, a platônica, a filosofia de Jesus e a filosofia espírita, que em sua essência, eliminando-se as arestas devidas, nós vamos ver que é tudo uma coisa só, que tudo possui um único objetivo, que foi se complementando, cuja ideia foi evoluindo ao longo do tempo. Certo, amigos? Lembrando que houve uma grande distância histórica entre Jesus e Platão.
Ou seja, Jesus, durante a sua encarnação, obviamente que espiritualmente ele conhecia Platão e Sócrates e muitos dos ensinamentos que eles transmitiram para nós, mas durante a sua encarnação ambos não tiveram contato entre si e mesmo assim elaboraram parábolas, elaboraram alegorias que são extremamente próximas e que possuem ensinamentos muito semelhantes. Agora, amigos, que nós já entendemos um pouco sobre quem foi Platão, sobre quem foi Sócrates, entendemos um pouco, brevemente, ficando a cargo do ouvinte se aprofundar um pouco mais na biografia de Platão e de Sócrates, pois o nosso tempo aqui é extremamente curto. Já vimos a relação também que tinha entre os espíritos Sócrates e Platão com Jesus, sendo estes seus emissários. E agora, amigos, que nós já fizemos também a comparação entre a alegoria da caverna e o festim de bodas, mostrando essa similaridade existente entre a doutrina socrática, platônica, a de Jesus e, consequentemente, a espírita, nós vamos ver alguns trechos da obra de Platão e ver como elas repercutem também dentro do espiritismo, mostrando que de fato eram sim ideias precursoras do espiritismo e da ideia cristã. Nós vamos utilizar como base a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec teve o cuidado de separar alguns trechos dessa obra. Como o nosso tempo já está passando do horário, eu tive cuidado de selecionar apenas alguns trechos para nós fazermos essa reflexão. E o primeiro deles é sobre uma ideia platônica que é muito interessante, que é sobre o mundo das ideias. Olhem só este trecho. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e recordando o seu passado, ou seja, a teoria da reminiscência, né? Platão discorre sobre isso nas suas obras, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Aqui Platão está falando sobre o mundo das ideias. E muitas pessoas interpretam equivocadamente o mundo das ideias porque olham para a palavra ideia comparando essa palavra como nós a entendemos hoje. Só que a palavra ideia, assim como outras palavras, foi evoluindo ao longo do tempo. Na época de Platão, a palavra ideia significava uma coisa. Hoje a palavra ideia, esse tipo de conceito mental que nós temos sobre alguma coisa, a ideia que nós temos sobre a beleza, sobre alguma profissão, sobre a política, esse conceito mais mental é algo que surge no período moderno. Na época de Platão, e até mesmo antes de Platão, a palavra ideia possuía outros significados. Na época de Platão, a palavra ideia, que também pode ser escrita também como eidos, significava formas, significava essência. Então, quando Platão fala em mundo das ideias, ele está falando em mundo das formas, mundo das essências. Nós também podemos chamar, como diz o Giovanni Reale, como o mundo da physis, o mundo da natureza real sobre as coisas. O que é esse mundo das ideias? O que é então este mundo? Este mundo das ideias é um mundo imperecível, é um mundo pré-existente, ou seja, existia antes do mundo material. Olhem só que interessante. Qualquer relação com o mundo espiritual não é mera coincidência. É um mundo perfeito. É um mundo onde vai possuir todas as ideias, ou seja, todas as essências, todas as formas, na sua máxima perfeição. E dentre todas essas ideias, dentre todas essas formas, nós vamos ter a ideia do bem. A ideia do bem, que vai se expressar no mundo material como aquilo que é belo, como sendo o mais alto grau hierárquico deste mundo das ideias. Então o que nós precisamos saber sobre o mundo das ideias para entender essa parte? O mundo das ideias é um mundo que existe antes do mundo material, é um mundo perfeito, é um mundo onde nós, enquanto alma, habitávamos antes de encarnar e para o qual, durante a nossa encarnação, inconscientemente temos a vontade, o desejo de retornar a este mundo, aonde se encontra a verdade. Olhem só que interessante, amigos. Platão vai dizer que o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. E com certeza nós já ouvimos essa frase dentro do movimento espírita. Quando nós vamos estudar o mundo espiritual, as colônias espirituais, por exemplo, o Nosso Lar, apresentada pelo espírito André Luiz através de Chico Xavier,
Uma das coisas que ficam muito claras é que o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Muitas tecnologias que lá existem, que lá existiam, por exemplo, quando Chico Xavier nos apresenta a obra Nosso Lar e as suas continuações, só estão começando a surgirem hoje no campo da ciência. Então, olhem só que interessante, existe uma similaridade muito grande entre o mundo das ideias e o mundo espiritual. Só que aí cabe nós fazermos uma observação bem importante. O mundo das ideias não significa um mundo espiritual, certo? Quando Platão elabora esse conceito de mundo das ideias, ele não está falando sobre o mundo espiritual como nós, dentro do espiritismo, conhecemos hoje. Possui uma semelhança? Possui uma semelhança muito grande. Mas lá, por exemplo, Platão vai dizer que é um mundo que só é acessível através do pensamento, através da nossa mente. E nós vamos ver quando nós estudamos a doutrina espírita que não é um mundo abstrato, e sim muito mais concreto do que a gente imagina. Mas, salvo essas arestas, nós vamos ver que há uma grande conexão, uma grande similaridade entre o mundo das ideias e o mundo espiritual. Então, amigos, qual é a contribuição de Platão, a principal contribuição, em relação ao mundo das ideias e ao espiritismo, a doutrina espírita? Através do mundo das ideias, nós temos a fundação da metafísica. Ou seja, das explicações que estão além da matéria, mostrando para nós que nem todas as respostas nós vamos encontrar apenas através das causas materiais. E é graças a essa contribuição platônica, graças a essa fundação da metafísica, é que hoje nós temos para nós, para a sociedade ocidental, muito claras as ideias de mundo espiritual, mundo material, o que é espiritual, o que não é espiritual. Então estes conceitos passam a ser introduzidos na mente ocidental a partir da metafísica de Platão. Entre essa distinção entre um mundo que seria material, este mundo sensível que nós vivemos, e o mundo das ideias, esse mundo inteligível, certo, amigos? Olhem só que interessante. Platão vai nos dizer, vai descrever na obra o seguinte. Aqui ele vai se utilizar da palavra demônios, mas é importante destacar que a palavra demônio, na Grécia Antiga, ela não significa uma entidade maligna. A palavra demônio, ou daimon, significava qualquer espírito, significava qualquer entidade, não era necessariamente um espírito ruim. A palavra demônio ela só passa a ter uma conotação negativa a partir da igreja medieval, onde a palavra demônio vai estar associada a uma entidade maligna, ao diabo e etc. Aqui a palavra demônio é empregada a espíritos no geral, certo? Por isso é importante destacar que até mesmo quando Jesus se utiliza da palavra demônio, não significava necessariamente um espírito maligno, mas qualquer ser desencarnado, qualquer espírito. Então, vai escrever Platão: os demônios que ocupam o espaço que separa o céu da terra constituem o laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Amigos, vocês percebem a grande relação que existe isso com a doutrina espírita? Olhem só o que Platão está dizendo aqui, que Deus interage com os seres humanos através dos seres espirituais, através dos espíritos, que ele fala demônios, mas que são as entidades espirituais. E então aqui Platão já está nos falando sobre a prática da mediunidade e sobre os contatos espirituais que, como nós sabemos, podem acontecer durante o sono, onde durante o sono nós nos desprendemos do nosso veículo físico e entramos em contato mais direto com o mundo espiritual. Então olhem só que interessante, amigos, essa grande conexão que a gente já encontra na obra de Platão. Um outro trecho bem interessante aqui para nós lermos também. A preocupação constante do filósofo, e como descreve aqui Kardec, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma. Menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante. Olha só que interessante essa frase, a gente acha ela até bem parecida com o prefácio, com as primeiras páginas do livro Nosso Lar, onde o espírito André Luiz fala que a nossa vida ela é muito rápida, ela passa em um instante comparada à eternidade que espera a imortalidade. Do que tendo em vista a eternidade, como diz Platão aqui, desde que a alma é imortal. Não será prudente viver visando a eternidade?
Platão, e nós vemos isso claramente em Sócrates, nós vemos essa questão de nos preocuparmos muito mais com a nossa alma, com aquilo que durará para toda a eternidade, do que com o nosso corpo, que é perecível, que também exige cuidado. Mas o cuidado principal deve estar com a nossa alma, que vive para sempre. O Espírito Emmanuel já nos diz que nós devemos cuidar do nosso corpo como se fôssemos viver para sempre nele, como se fôssemos viver para sempre encarnados. E devemos cuidar de nós como espíritos como se fôssemos desencarnar amanhã. Isso já sintetiza muito bem o que nós conversamos aqui. Certo, amigos? E aqui nós vamos encontrar muitos outros trechos. Aqui nós vamos ver um outro trecho, amigos. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém. E aí, amigos, para encerrar, nós só podemos citar a frase de Jesus quando ele diz: mostrai a outra face. Isso já reúne muito bem a grande relação que existe entre as filosofias de Platão e Sócrates, o cristianismo e o espiritismo. Isso serve para mostrar que essa maravilhosa doutrina que nós temos hoje, o espiritismo, nos ensinando que a morte ela não existe, existe apenas para o corpo. Mostrando que todos os sofrimentos são passageiros, que esse período difícil que nós estamos vivendo agora, ele passa. Todo esse conhecimento espiritual, esse banquete, esse grande festim de bodas, esse grande banquete espiritual, nada mais é do que um preparo que foi acontecendo ao longo de toda a história da humanidade, até que Allan Kardec pudesse codificar os ensinamentos dos espíritos através das obras básicas. O espiritismo já sondava a humanidade desde os tempos mais remotos. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês, amigos. Para finalizar agora, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar então mais uma vez o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos. Agradecer por mais uma oportunidade de estudo, agradecer pelo amparo recebido e que esse amparo possa se estender sobre toda a nossa encarnação e sobre todos aqueles que nos rodeiam e, sobretudo, sobre toda a humanidade também. Agradecemos mais uma vez e que possamos encerrar o nosso estudo, a nossa palestra de hoje com muita paz em nossos corações. Que assim seja. Gratidão, amigos, pela atenção de vocês.